Então, gente, vamos começar a nossa aula de hoje. É o seguinte, vamos dar mais uma percorrida aqui nessa estrutura de diretórios e hoje a gente vai fazer o ciclo completo, tá? Utilizando as ferramentas do Laravel, nós vamos criar o Model, Controller, View e fazer um ciclo completo aqui para a gente poder entender bem como funciona tudo isso aí. Bom, a gente sabe que nós temos aqui, ó, nós temos na aplicação, eu falei na aula passada sobre namespaces, né? Que seria o mesmo que pacote Java, né? E tudo isso é configurado aqui no Composer JSON. O Composer JSON é o arquivo que é gerado quando a gente cria o projeto. Então, quando a gente cria um projeto Laravel, ou qualquer que seja o outro, qualquer que seja o projeto baseado no Composer, ele vai, ele vai instalar, tudo que ele precisa, toda a infraestrutura necessária que ele precisa para trabalhar dentro de uma padronização que a gente falou na semana passada, né, na terça-feira, que é o PHP-Fig. PHP-Fig tem lá as PSRs, enfim. Então, nesse caso aqui, esse script, esse JSON, é ele que é o script de configuração, né, de todo o ambiente. Então, a gente trabalha com o que a gente chama de namespace. Então, esse namespace app, por exemplo, ele está linkado, né, com a pasta app, essa pasta aqui. Abaixo dessa pasta você tem, então, os controllers, né? E no controller você tem aqui o controller pai, né? Que é a partir daqui que todos os demais controllers herdam, né? Na verdade, ele tem a herança lá na orientação a objetos. Você tem... Essa é uma classe abstrata, né, professor? Exatamente. Exatamente, isso aí. Então, o conceito de namespace é o mesmo conceito de pacotes no Java. O C Sharp, o C++, também usa o conceito C++, no caso. Usa o conceito de namespace, tá? Então, nada mais é que isso. Na verdade, não é um diretório, né? Na verdade, são pacotes. Funciona como diretório também, mas é uma forma de você organizar as suas aplicações. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, professor. Eu estive fazendo um curso acho que ele estava usando o Laravel 5.x. Uhum. E esse namespace, o professor que estava ensinando, né, definia esse namespace. Você tinha lá um comando, acho que do artisan, que você definia esse namespace. Me parece que isso já não é mais necessário, né? Não, olha só, veja bem, o namespace, eu vou fazer só uma exemplificação de um projeto PHP, tá? Só um momentinho aqui, eu vou pedir para fazer o silêncio aqui. Ô, gente, tá vazando alto aqui, peraí. Então, vamos lá. Eu vou criar uma aplicação do zero, vai ser rapidinho, 10 minutos eu vou explicar isso para você entender bem, tá, Edivaldo? O que é o namespace? Vamos lá, vamos supor que eu vou queira criar agora, deixa eu compartilhar toda a tela aqui, deixa eu fazer aqui toda a minha tela. Eu vou compartilhar aqui, isso, ok. Provavelmente você deve estar compartilhando aqui toda a minha tela. Nós estamos vendo. Oi? Não, Nós estamos vendo aí. Sim, estamos vendo. Tá vendo tudinho aqui? Tudinho. Tá, tela azul, aí preto aí. Processar triggers. Isso, então vamos... Gatilhos. Gatilhos, triggers no banco de dados. Também, né? Vamos lá, então deixa eu ver o que vocês estão vendo aqui. Ah, aqui, exatamente, tá vendo toda a minha tela aqui. Isso aí que eu queria mesmo. Então, vê. É mó bacana, cara, quando lançaram o conceito de trigger em banco de dados. Tipo assim, se o cara é casado, como é que é? Assim, quando uma condição é obrigatória ter outra, né? Por exemplo, quando você precisa... Tem um dependente,
parente, então tem que ter o pai, sei lá. Exatamente. Quando você está inserindo dados em uma tabela e tem uma tabela dependente que você precisa injetar dados lá também. Então, é por aí. Assim, levar a programação para dentro do banco de dados. Né? Mas é verdade, isso aí. Nosso time mesmo tem bem isso, você programa muito dentro do próprio PostgreSQL. É mais SQL também. Não, na verdade é SQL, tá, gente? O SQL o SQL é um padrão universal. Tem o SQL 92, o SQL 99 e o SQL 2000, que são um padrão. Então, a linguagem SQL, né, é padrão. Ou seja, você usa os comandos DDL, DML, DCL, DTL, né, que são classes de comandos, e aí todos esses comandos são padronizados. Porém, cada fabricante de SGBD, né, de servidor gerenciador de bancos de dados, cada um deles coloca algo a mais, alguns recursos adicionais. O que difere entre um e outro são exatamente essas coisas que eles colocam a mais. Então, por isso que o Oracle pode ser diferente do MySQL, do SQL Server, entendeu? Do Postgre. Mas se você usar o SQL padrão, qualquer que seja o banco de dados vai conseguir interpretar, entendeu? O problema é que se você faz algo fundamentado no Postgre, né, aí fica difícil para você portar para o MySQL, enfim, porque tem coisas que lá que o comandos do Postgre que o MySQL não entende, e vice-versa, né? Oracle, enfim. Então, mas se você usar o SQL padrão, é comum para todo mundo. Bom, vamos lá. O que eu quero explicar para vocês é exatamente o conceito de namespace, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu estou numa aplicação, estou no diretório aqui, esse diretório meu aqui meu diretório raiz. Eu vou criar um diretório chamado aqui CPD municipal, beleza? Faz de conta que eu estou gerando aqui o Elson, eu estou gerando aqui, eu vou criar uma aplicação do zero aqui, tá bom? Isso é só para exemplificar. E eu já vou... agora Paris, na avenida da Rua do Sol, no Senhor das Neves. Pessoal... Fecha ele, Ô, pessoal. Passar o shopping Vila Velha. Fecha o áudio dele. Não, mas eu não estou olhando o áudio, não. Você olha para a placa do Perim. Quando tiver para entrar, vou ligar para ele aqui. Lembra que tá gravando, tá, gente? Ai, tá viajando. Até passar a casa da Amanda. Aí você vira direito. Alô? Você tá com o áudio aberto, Bruno. Na aula aqui. Ah, beleza. Eu corto isso aí, pode deixar. Então, vou começar aqui de novo, ó. Então, eu criei um diretório, tá? Dei um MKD, criei um diretório, beleza? Esse diretório chama-se CPD municipal. Vou entrar nele. Aí, Divaldo, é o seguinte. Tá zerado, eu vou criar uma nova aplicação do zero, beleza? Divaldo? Sim, estou ouvindo. Ah, beleza. Então, olha só. O que é a padronização, né? A partir do PHP 5.4 começou essa padronização, da linguagem PHP como todo. Já é um esforço que vem desde do PHP 4, mas a partir do PHP 5 que isso ficou bem evidente. Então, a linguagem PHP, tá? Então, essa ferramenta Composer, ela nos facilita criar aplicativos que sejam compatíveis entre si, que você crie módulos intercambiáveis. Então, algumas convenções foram feitas. Esse PHP Fig, por exemplo, criou algumas convenções, como nome de arquivo, né, estrutura de diretórios, qual a estrutura de diretórios básica para você começar uma aplicação, percebeu? Então, e a partir daí também veio o conceito de namespace.
Então, esse conceito de namespace é o mesmo conceito que você tem no Java, por exemplo, de pacotes, tá? Que nada mais é você organizar em pacotes os módulos da sua aplicação. Com isso, eu posso, por exemplo, ter classes com o mesmo nome, tá? Porém com namespaces diferentes. Então, antigamente, quando você estava programando, você tinha aqueles includes, o require, include once, require once, que você tinha que ficar espalhando include para tudo quanto é lugar, como é o E-Cidade, né? Hoje em dia não há mais necessidade disso. Existe agora um recurso chamado autoloader, não agora, né? Desde PHP 5, vem o autoloader. Esse autoloader, o que ele faz? Esse autoloader, ele vasculha a partir do seu diretório raiz da sua aplicação todas as classes, né, que você criou ou que já exista no sistema, e a partir daí você tem acesso aos recursos dessa classe para gerar os seus arquivos objetos, enfim, os seus objetos, né? Então, não há mais necessidade de você ficar espalhando include para tudo quanto é lado. Ao invés disso, você vai incluir na sua aplicação um único script, que é o autoload.php, e ele vai fazer toda a mágica, né? Vai chamar alguns executáveis do Composer, né? Ou vai chamar enfim, ferramentas para que ele gere uma estrutura que seja padronizada. Então, o que eu vou fazer aqui? Repare que aqui eu não tenho nada, criei o diretório agora e vou criar uma aplicação. Com o Composer eu faço isso, ó, Composer init. Lembrando que eu baixei aquele Composer far e coloquei lá no caminho do Linux aqui. Como também poderia ter feito isso e colocar no caminho lá do Windows, né? Então, esse Composer init é um comando que eu estou dizendo, olha, eu vou criar aqui toda uma estrutura de uma aplicação, tá? Que ela é aderente a PSR, por exemplo, PSR 4, tá? Então, existe a PSR 0, 1, 2, 4, 7, 10, 11, mas é o mais comum a gente usar a PSR 11. Cada PSR existe as suas recomendações, né? Então, quando vocês tiverem um tempinho, dê uma olhada nas PSRs, aí vocês vão ver essas notações. Então, vou rodar aqui o init, Composer init. Então, esse Composer init, o que ele vai fazer? Ele vai gerar aqui uma aplicação. Ele está me perguntando qual o nome do pacote. O nome do pacote é vendor, que é o fornecedor, e o nome do pacote. Esse pacote vai se chamar CPD municipal. Tá? E o meu diretório é o nome do meu vendor, quer dizer, do meu fornecedor. E aqui, o que ele vai fazer? Olha o que ele está falando aqui em inglês. Olha, esse comando guiará você para criar o Composer JSON. O arquivo de configuração Composer JSON. Tudo se baseia nesse cara aqui. Quando eu der Enter aqui, eu posso mudar isso aqui também, tá? Quando eu der Enter aqui, ó, ele vai pedir uma descrição básica dessa aplicação. Aplicação, exemplo, né? CPD municipal. O autor, né? Nesse caso aqui eu estou logado aqui. Ele pegou, na verdade, o W3AE Vander, porque ele pegou o meu GitHub, né? Meu GitHub é W3AE Vander. E aí eu vou aceitar isso aqui. A estabilidade mínima, eu coloco a versão que quero o mínimo que você pode baixar, enfim. Vou dar um Enter aqui que não há necessidade. Aqui, ele pergunta se eu quero fazer o import de alguma biblioteca, de algum outro projeto, de algum meta package, um meta pacote, né? Algum plugin, enfim. Nesse momento, só vou dar Enter. Qual é a licença? Por exemplo, vou usar a licença 3.0. E agora definir as dependências, caso eu queira. Se eu quiser, por exemplo, colocar uma dependência do Bootstrap aqui, por exemplo, né? Ele pode buscar também essas dependências do Bootstrap e já instalar para mim, ó, beleza? Aí, nesse caso, ele vai perguntar para mim qual Bootstrap que eu quero utilizar.
né? Então, eu posso aqui falar para ele o Bootstrap que eu queira utilizar, tá? Se eu... Só uma pergunta aí. Oi. Voltando atrás um pouco aí. Quando você fala, você está criando um projeto. Quando você fala criar um projeto, é criar um banco de dados, mais alguma coisa? Não, estou criando o projeto e depois no projeto eu vou linkar isso ao banco de dados, qualquer coisa assim. Eu estou criando uma configuração inicial do projeto. Beleza? Ah, tá. É a configuração inicial do projeto. Então, aí nesse caso... Quais são os softwares que vai usar ele? Isso. Então aqui... Entendeu, né? Isso aqui eu tenho Twitter Bootstrap. Enfim, aí, mas eu não quero isso agora. Eu vou colocar aqui, eu pedi para que ele instale componentes Bootstrap. Que esse aqui é para fazer para eu trabalhar, né? Com o CSS, né? Depois eu só vou colocar isso aqui só para que a gente tenha um exemplo. E aí o que ele vai fazer, ó? Vou adicionar o mapeamento do autoload do PSR4, né? Ou seja, mapeamento de namespace. O meu namespace vai ser Vanderlei/CPD municipal, tá? Que ele vai fazer isso aqui, ele vai fazer um endereço relativo a partir da pasta SRC. Ele vai criar uma pasta chamada, um diretório chamado SRC, e a partir desse diretório SRC, toda a minha aplicação vai ser construída. Então, eu vou dar um Enter aqui, ó, e ele, com isso, ele criou um camarada aqui, que é o Composer.json, com a configuração inicial básica. Você gostaria de instalar alguma dependência? Eu vou dizer que sim, e vai embora. O que ele fez? Olha aqui, gente. Ele pegou, tá vendo? Fez uma instalação básica da minha aplicação, já com Bootstrap, jQuery, com tudo que eu preciso para trabalhar aqui. Aí repare que ele criou aqui, ó, ele criou para mim, ó, Composer.json, beleza? Aqui criou uma pasta SRC, aqui criou uma pasta vendor. Esse vendor é de fornecedor, vendor. Ó, vendor. Reparou? Aqui dentro tem toda uma estrutura padronizada que eu nem preciso ficar me ligar muito nele. E aqui dentro ele criou um autoloader, um autoload. Esse autoload é o único script que eu preciso importar para a minha aplicação passar a reconhecer os namespaces que eu vou criar. Então veja bem, vou voltar para a raiz, eu estou na raiz aqui do projeto. Eu vou criar uma pasta chamada public, mkd, public. É onde vai ficar os meus HTMLs, as views públicas, né? Então, public, beleza. Então, repare que eu estou criando uma estrutura padronizada aqui. E aqui dentro do public, ó, eu vou criar public. Dentro de public, eu vou criar na verdade, eu vou chegar aqui antes e vou dar um code. Vou rodar meu Visual Studio Code aqui. Beleza. E eu estou dentro do diretório do projeto, tudo bem? Aqui o diretório do projeto. Se você der uma olhada, vai ficar muito parecido com o da Laravel, porque o Laravel usa PSR, enfim, né? Então tá aqui. Aí dentro dessa parte eu tenho o SRC, né? Aqui nesse SRC eu vou criar os meus controllers. Vou criar toda a minha estrutura MVC, tá? Então eu vou criar aqui uma pasta chamada controller, né? Aqui dentro eu vou criar uma outra pasta chamada model. É pasta, eu criei arquivo, é pasta. Pasta não, né? Eu não gosto de falar pasta, eu gosto de falar diretório. Pasta é coisa de Windows. Aí eu vou pegar aqui, ó, model. Repare a convenção. C maiúsculo, M maiúsculo. Beleza? E eu vou criar uma outra ainda, que na verdade, model view.
A view não vou... Na verdade, nem vou criar uma view, não, porque a minha view eu vou passar a abrir a partir de public mesmo. Então, eu criei uma estrutura aqui, e aqui dentro, por exemplo, do meu controller, eu vou criar meu primeiro controlador. Novo arquivo. Eu vou colocar aqui um arquivo, vou chamar um arquivo chamado controller.php. Certo? Olha só, comecei a minha estrutura do zero e estou trabalhando normalmente. Aí vou aqui, vou criar um PHP básico, sem aquele negócio de ficar usando procedural, ou aquele monte de coisa que não faz mais sentido usar PHP de forma procedural, porque a gente tem muitos recursos, muitas facilidades no PHP. Então, controlador principal, e aí eu vou colocar autor do cabeçalho, né, do Vanderlei Silva do Carmo. Aí, vander.silva@gmail.com. Aí eu vou colocar a licença, pode ser MIT, pode ser GPL, eu falei que estou usando GPL lá, mas pode ser qualquer outra licença. Aqui eu vou colocar a versão, né? A versão dele, por exemplo, 0.1, né? Enfim. E aí eu vou começar. E eu vou chamar isso aqui de... Olha só, Divaldo, agora eu vou começar. Namespace, vou dar um nome para esse namespace, que é o namespace da minha aplicação. Aí eu vou ver aqui, ó, inicialmente, qual foi o nome dado, tá vendo? O namespace é esse aqui, ó, tá vendo? Esse namespace aqui tá Vanderlei CPD Municipal, mas eu vou chamar apenas de CPD Municipal. Beleza? Chamei apenas de CPD Municipal. Aí, o que eu vou contar? O que eu vou fazer? Esse aqui na minha classe, eu vou chamar CPD Municipal /controller. Esse é o meu namespace. Municipal. Beleza? Então, esse é o namespace. Repare que o namespace sempre vai ser o nome do namespace principal, que é CPD Municipal, e o nome do diretório em que ele está inserido. Então, tudo isso aqui é meu namespace. Agora eu vou criar a minha classe. Classe controller. O nome dessa classe tem que ter o mesmo nome do meu arquivo aqui, ó, começando também em maiúsculas, tá vendo? Porque é um padrão, é uma convenção, na verdade. Eu vou criar... Esse controle em cima não tem que ter 2 zeros, não? Porque eu sou no namespace. Aqui tem controle, é isso mesmo, tá vendo? Se eu tivesse continuado aqui, ia dar um erro depois. É isso mesmo, Divaldo. Agora eu vou colocar só uma classe construtora aqui, só para a gente ver esse negócio funcionando, né? Public function, eu vou criar uma classe construtora. Classe construtora no PHP a gente faz dessa forma. Então, ele é um construtor. O que é um construtor? É o método que é executado, é o primeiro método que é executado quando a minha classe é instanciada. Bom, muito bem, tá aqui o controller. Oi. Você está falando que está criando essa aplicação. É como se eu estivesse lá na universidade, criando, por exemplo, lá na área da saúde, um módulo de hospital. Pode ser também, pode ser. Faz quando você está criando do zero um módulo hospitalar. Isso, pode ser. Aqui, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou criar um controlador. Eu preciso que isso fique bem massivo na cabeça da gente, porque quando estiver programando para valer mesmo, esses conceitos têm que estar bem sedimentados, entendeu? A gente tem que esquecer a velha forma de programar, entendeu? Esquecer mesmo, porque é ineficiente, entendeu? É muito ineficiente. Em nenhum momento você vai ver eu colocando include isso, include aquilo, require isso, require aquilo. Não precisa. Você só precisa colocar o include uma vez apenas em toda a sua aplicação. E raramente, caso você precise fazer uma biblioteca muito específica sua, mas nem assim às vezes. Aqui eu só vou fazer o seguinte, eu vou pedir só para dar um echo controlador
pai chamado. É somente, gente, somente mesmo para eu saber que ele chamou isso aqui. Então, aqui dentro do meu controller, eu vou criar mais um arquivo chamado, aí eu vou colocar home controller.php. Como a gente está usando a programação orientada a objetos, eu vou fazer PHP, né, a mesma coisa, que é o cabeçalho, e aí eu vou chamar isso aqui de controlador home, né? E aí eu poderia colocar autor, barará, entendeu? Mas não vou colocar só para a gente não perder tempo. O que eu tenho que fazer aqui, Divaldo? Informar qual é o namespace, beleza? Então, qual é o namespace? Namespace, beleza? Mais uma vez, CPD municipal controller. Então, está tudo dentro de um mesmo pacote, tudo dentro de um mesmo namespace. E aqui eu começo minha classe. Classe home controller. O padrão, na verdade, o que vai acontecer? O padrão é sempre o nome do arquivo, nome da classe. E aí, olha como que eu faço. Eu vou estender isso, vou usar a herança, né? A herança, né? Se eu quiser comentar isso aqui, ó. A herança aqui. Essa herança aqui faz com que eu herde todos os métodos que eu criar aqui, por exemplo, no controller. Esse controlador principal, eu posso definir, tá? Definir um monte de métodos aqui, que todas as classes que herdarem dele, né, ele vai poder utilizar aqueles métodos comuns, só modificando. E ainda posso trabalhar com interface, enfim, muito bem. Aí eu vou criar, neste caso aqui, o que eu vou fazer? Como ele é um extend aqui, eu vou fazer para ele o seguinte, eu quero que você pegue o construtor do pai e execute. Tá? Então, isso aqui, eu estou falando para ele fazer o seguinte, eu vou dar um public function construct. Eu vou criar um construtor aqui, onde esse construtor vai herdar, tá vendo? Vai chamar o construtor pai. Então, o construtor está aqui. Repare que este aqui é o controller, né? Muito bem. Aí, o que eu vou fazer? Eu criei dois controladores, beleza? Esse controlador, eu vou chamar agora, eu vou ter uma página aqui em público, eu vou criar uma página nesse diretório público. O diretório público é exatamente para isso, para eu é o meu elo de ligação, é o meu ponto de início da aplicação. Por que a minha aplicação tem que ser criada numa pasta, num diretório isolado? Por quê? Para que as páginas públicas não visualizem os objetos da minha aplicação. Ela fica protegida em um namespace. Então, eu só vou utilizar em public, eu só vou fazer uma referência ao que eu realmente vou utilizar aqui. Antigamente, o que o pessoal fazia? Eu colocava o index aqui, colocava as pastinhas aqui, ou seja, qualquer um pode copiar um site desse, dá um wget lá e traz tudo, rouba toda a sua ideia para você e só modifica e vende. Entendeu? Então, nesse caso aqui, eu já começo a trabalhar com uma certa proteção. Então, em public aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma index PHP. Esse index PHP é o ponto principal. Então, é o script PHP principal. É a partir daqui que ele vai chamar os outros. Tá? Então, script PHP principal. Aí, é claro, eu não vou colocar autor e tal, mas é legal fazer. Olha, gente, agora eu vou usar as classes que eu acabei de criar. Beleza? Então, como é que eu faço o uso das classes que eu acabei de criar? A palavra reservada é use, mas antes disso, eu vou fazer isso, ó.
Agora sim, ó, include. Aí eu tenho uma variável chamada, uma constante do PHP, chamada de dir, que ela vai pegar o diretório atual, beleza? E vai concatenar com o caminho que eu vou dar agora, que é vendor/autoload.php. Isso aqui é o único momento em que eu vou usar o include. Tá vendo, Divaldo? Então, quando eu faço isso, aqui eu estou falando assim, olha, todas as classes que eu precisar utilizar agora, o autoload vai saber aonde está. Agora, o que eu vou fazer? Uma vez que eu rodei, que eu chamei aqui o autoload, eu posso, então, fazer isso. Ó, use, aí, ó, cpd municipal, controller, e aí eu vou chamar o home controller. Estou fazendo uso do cpd municipal home controller. Legal, né? Agora eu posso usar a classe. Eu vou criar uma variável chamada aqui home. E aí eu venho new home controller. Pronto, tá feito aqui. Beleza. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Você está usando o namespace que você criou lá? Exatamente, usa cpd municipal. Todas as nossas aplicações, ou por exemplo, né, se eu for a gente desenvolver cpd municipal e ela como é um padrão, quem quiser usar esse módulo é só fazer lá, importar isso aqui lá com Composer. Se a gente quiser colocar no repositório público, ele só vai chamar, acoplar a aplicação e utilizar. Por exemplo, tem um módulo poderoso aí que foi criado pela CPD municipal, cara, que está bombando, entendeu? A gestão de frotas que foi criada pelo CPD municipal está bombando. Ele pode pegar e aderir e agregar lá a aplicação, porque está dentro de uma convenção, de um padrão. Então, você pode criar módulos que vai funcionar em qualquer aplicação PHP que use o padrão, o PSR, entendeu? Então, essa foi uma grande sacada, tá, de padronização do PHP. Isso foi de fato uma grande sacada. Isso é muito legal. Então, gente, vamos lá. Nesse caso, aqui, ó, em específico, eu já posso, inclusive, rodar a minha aplicação que vai funcionar. Vou abrir um terminal, aí entra uma outra coisa que é legal a gente fazer. Tá vendo aqui o meu terminal? Esse terminal aqui, eu vou fazer o seguinte, vou falar para ele, php -s, eu vou abrir um servidor PHP, não precisa usar o Apache em tempo de desenvolvimento, não precisa instalar nada disso, o PHP já tem isso, repare que eu não precisei instalar Apache, não precisei instalar nada. Eu vou pedir para ele rodar na porta 7000, só para ficar diferente. -t aqui, qual é o script principal da aplicação, ou qual é o diretório principal da aplicação que tem a página pública, beleza? Vou falar, está no diretório public. Quando eu faço isso aqui, já instanciei meu servidor com a minha nova aplicação rodando. Olha lá que legal, cara, olha só. Vou abrir agora um navegador, beleza? Vou abrir aqui uma nova janela em private para a gente ter certeza que vai rodar aqui. E vou chamar localhost, né? HTTP, localhost. A porta que eu coloquei foi 7000, né? 7000. E aí, agora vamos ver por que ele não está rodando. Aí é importantíssimo, né? Esse caso aqui, ó, que vocês vão ver, ele está dizendo que há um erro na linha 12. Por quê? Eu vou rodar um comandinho aqui chamado composer dump autoload. O que ele vai fazer aqui?
O dump autoload, ele vai carregar, gerar todas as classes, tá vendo? Gerar todos os autoloaders das classes, tá? E aí, então, eu vou rodar novamente. E aí, vamos ver. Todos esses erros que ocorrerem aqui, nós vamos resolver, né, de forma fácil. Isso aqui. Não pode lidar com essa requisição. Vamos ver por que ele não rodou. Isso acontece, tá, gente? Não tem jeito. Vamos ver se eu estou colocando no caminho certo aqui, ó. Public. O namespace. Vamos ver se o namespace tá legal. CPD municipal SRC controller PHP CPD municipal controller, ok, home controller, tá aqui, CPD municipal home controller. Aí vamos lá na aplicação index PHP, o vendor, cadê o vendor? Está aqui. Aonde que está o vendor? Tem que estar na mesma linha daqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui e só dar sobe o nível e desce. E usar o CPD municipal. É muito comum acontecer, tá? De eu, por exemplo, eu pegar aqui e errar, em algum momento eu errar aqui o caminho dele. Então ele está dizendo aqui, ó, home, Vanderlei, CPD municipal, public index na linha 12. O que ele está reclamando aqui, ó? Home controller not found, né? Vamos ver. Então esse cara aqui na linha 12, ele não está conseguindo achar esse home controller. Isso é chato, às vezes é chato mesmo. Então, vamos ver o porquê disso. Usa CPD municipal. Um está com 2 parentes no final do controle, o outro não, tá assim, não? Não, é assim mesmo. Isso aqui é assim mesmo. Tá? Aqui, vamos ver lá na classe, home controller, tá aqui. Beleza. Não, isso aí tá correto. Isso aí não é problema, não. Ok. Vamos jogar aqui. A gente vai resolver. É legal que ocorre isso aqui, esse erro que entra, o famoso erro interno do servidor, que é exatamente algum erro que está ocorrendo aqui nesse momento. Eu tenho que escrever exatamente como está aqui. CPD municipal. Home controller. Aqui eu tenho SRC controller. Ali está CPM, não? Volta lá. Aonde? CPD. Onde você estava antes? Parece que estava CPM. Então, é comum acontecer isso mesmo, tá? CPD municipal. Aí tá certo. Aqui, CPD municipal. Home. CPD municipal, tá certo. CPD, namespace, CPD municipal, controller. CPD, home controller. Eita, hein? Que coisa, hein? CPD municipal, controller. Public function, tal, home controller. Que coisa, hein? CPD municipal SRC. Aí, lá em index, vendor, autoload.php. Ok, tá aqui. Use CPD municipal home controller. E aqui ele teria que vir esse cara aqui, portanto é que ele reconhece esse home controller. Então, new home controller. Ele teria que vir aqui e já aceitar. Deixa eu ver mais uma vez. CPD municipal, classe error, CPD municipal, home controller. Caramba, por que isso? Professor, nosso amigo Evandro entrou na aula aí. Ah, beleza, então, ótimo. Seja bem-vindo aí, Evandro, tá? Seja bem-vindo. Então,
O PSR4, ele nos garante essa padronização aqui, né? O CPD municipal apontando para o SRC. Mas aqui está CP municipal. Tá onde? Aqui, Nessa linha aí, ó, tá faltando o D. Letra Ah, então, olha o erro aqui, tá vendo? O legal da padronização é exatamente essa. Errei aqui no D, né? Então, o que a gente vai fazer? Vou pedir para rodar novamente o dump autoload e tem que funcionar, beleza? Então, agora sim, controlador pai chamado. Então, repare, gente, que nós criamos um projeto, viu? Vocês estão bem atentos aí. Nós criamos um projeto, tá vendo? Baseado PHP, programação moderna, sem aquele negócio de include isso, include aquilo, require isso, require aquilo outro. Não há necessidade. Só em casos muito extremos que você vai utilizar. Então, a partir daqui, acabou. Vou criar aqui, por exemplo, dentro da minha camada model, né? Eu vou criar aqui uma classe model pai aqui, por exemplo, e essa classe model pai, né, eu vou fazer o cabeçalho normal, não vou colocar, né, só para economia, e o namespace, qual vai ser aqui mesmo, galera? Namespace, que mesmo? CPD municipal. Aqui não é mais controller, porque eu estou num diretório, né, num subdiretório. Aqui, ó, dentro do meu namespace, eu tenho o controller, o subdiretório model. E aqui, então, eu faço a minha classe model, né? Simples, é uma classe pai, não vou fazer nada excepcional aqui, depois a gente coloca uns dados qualquer e vai pedir para exibir. Joia. Aí... Boa noite, Vanderlei, tudo bom? Olá, boa noite. Fique à vontade aí, rapaz, deixa eu ver. Boa noite, Bruno, Divaldo, Elcio. Não quis atrapalhar vocês, eu estava assistindo antes. Já tá... Show de bola essa aula aí. Rapaz. padrão DBCL. Padrão DBCL, Padrão DBD, tá louco? Muito boa, alta qualidade aí dos ensinamentos, é muito legal. Parabéns. Muito obrigado, viu? Isso aí é a comunidade. Eu tenho que conseguir uma hora dessas, Vanderlei. Eu quero marcar uma hora dessas numa das aulas de vocês, eu quero trazer uns... Mas daí aí tem que ser um pouco mais pra frente, ou um dia que tu achar que dá para tirar um tempo pra gente falar sobre programação, pra gente trocar uma ideia contigo, com o pessoal, assim, pra uns programadores da DBC, ele vão vocês junto pra gente trocar umas figurinhas aí. Claro, poxa, seria muito importante mesmo, muito importante. Sim, pode marcar. Não, mas é porque assim, ó, a gente vai acabar fazendo, Vanderlei, lá na nossa comunidade, mas eu quero marcar uma só com vocês, porque a gente sabe que a gente consegue ter um pouco mais de foco, assim, tipo, conversar coisas mais específicas de vocês, né, para não ficar muito aberto. Não, claro, então, é isso mesmo. Pode marcar. Não, vou marcar sim. Mas muito legal o curso aí, dá para ver que tá de altíssima qualidade aí. Muito obrigado. Ensinando tudo que é de mais moderno, Laravel, Compose, Bootstrap, Sim. Visual Studio. A gente usa o PSR também lá, eu estava vendo agora o Vanderlei falando, eu já fiz o link lá com a parte que a gente trabalha também, bem legal, bem legal. Semana passada nós falamos muito do PHP FIG, por que surgiu o PSR, o que é PSR, o que são convenções, padrão, estrutura de diretório, e a gente comentou sobre isso, e hoje eu estou dando um exemplo, começando uma aplicação do zero, até porque para entender como é que cria um módulo do zero, né, utilizando os padrões PSR. Sim. E usando padrões PSR, a aplicação fica aderente, né, cara? Pô. Sim. Quando vocês tiverem, imagina vocês fazendo esse curso, aí não vai ter vaga suficiente de tanta gente que vai querer fazer. Né? Tomara, né? Muito legal. Imagina nós fazer o curso direcionado, que nem vocês fazer o curso direcionado à universidade, imagina, todo mundo vai querer fazer. Exatamente isso. A gente estava falando exatamente isso. Na verdade, quando a gente ficar bem craque aqui nesses padrões, utilizando a classe, programação moderna, aí a gente vai começar a entrar lá na E-Cidade já criando algumas coisas no E-Cidade. Até lá a gente já está junto, né? Já metendo bronca. Agora com a versão nova, no PHP 7.4,
a gente tem umas coisas diferentes, o próprio Laravel, por isso que eu quero fazer essa reunião logo com vocês, Vanderlei, para a gente poder trocar umas figurinhas aí, para a gente estar bem conectado. Isso seria muito importante isso. Sim, Muito não, legal. vamos fazer isso. Tá, inclusive eu até falei também que o nosso foco... Terça-feira e quinta, tá, Evandro? Que a gente tem disponibilidade aí dos Não, uma vez por semana eu vou entrar sempre aí para ver vocês aí. Pô. Essa semana, normalmente terça e quinta são dias bons para mim. Beleza. Pô, vai ser um padrão. Prazer ter você aqui, cara. Não, a gente é uma honra participar da aula de vocês, tá bom? Eu adoro aprender, o que eu mais faço é ficar aprendendo sempre. Mas eu vou deixar vocês aqui, eu vou ficar só escutando aqui para não atrapalhar vocês. Segue aí que eu quero aprender mais aí. Valeu, meu irmão. Muito obrigado aí. Eu acho que eu acho que o Vanderlei deixou de proposta aquele erro, só para vocês acharem aí. Não, mas é verdade. Para ver se vocês estavam prestando atenção. Estão, viu? Verdade. Valeu, um abraço. Vou ficar aqui escutando aqui, um abraço. Valeu, Evandro. Um abração. Joia. Então vamos voltar lá, né? Tá todo mundo continua vendo a minha tela, né? Então, gente, aqui eu criei um model, beleza? Esse model aqui é uma classe vazia que não tem nada. Depois eu vou criar uma estrutura de dados básica. Gente, olha só. A gente aprendendo isso aqui, na hora que a gente for lá para o Laravel, como a gente já estava lá, né? A gente vai entender com muito mais facilidade esse negócio, entendeu? E ainda hoje eu quero ir lá e fazer alguma coisa direto e mostrar alguma coisa na Vue. Eu só estou mostrando mesmo, eu só quero que vocês entendam aqui como que funciona essa questão do namespace. Então, o namespace aqui já ficou bem claro, né, galera, que você tem lá um namespace que aponta para um diretório, e a partir desse diretório você tem subdiretórios com as classes que você precisa. Então, programação orientada a objetos, ela tem que trabalhar com os pilares da orientação a objetos, né? Que um deles é a herança, né? Muito bem. Então, aqui a gente já está aplicando um dos pilares aqui da programação orientada a objetos. Aí, vamos lá. Nessa model aqui, eu vou criar aqui dentro mais um arquivo. Esse arquivo aqui, eu vou chamar esse arquivo de... vamos colocar aqui status model. Só para a gente ter... né? Eu vou colocar estado model. Gente, sempre atentos aí, tá? Para a gente não cometer mais erros, porque senão a gente fica perdendo tempo tentando achar, né? E às vezes eu como mesmo algumas letras, né? Aí fica atento aí, tá bom? O que eu vou fazer nesse estado model? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar o meu cabeçalho, né, PHP, normal, aqui eu não vou fazer nada, né, e eu vou simplesmente falar que o namespace dele é sempre isso, tá, galera? Namespace CPD municipal, aqui não é controller, vai ser o quê? Model, percebeu? Por que é model? Porque ele está abaixo do diretório, o subdiretório do namespace aqui, né? Beleza? Então, beleza, tá aqui. Agora vamos criar o nosso model. A nossa classe model. Classe, estado model, sempre assim. Por convenção, o nome da classe, o mesmo nome do arquivo, tá? Classe model. Extends model. Porque tudo que eu fizer lá em model que for comum, né, ele vai trabalhar aqui. Muito bem, eu vou criar uma function aqui, uma função chamada, já está querendo me induzir aqui o getStado, né? Eu vou criar, eu vou querer que ele crie aqui list, tá? List estado. Eu não gosto muito de programar misturado português com inglês, não, mas vou botar listar estados. Tá? Por hoje vai. E aí,
vamos supor que a gente vai acessar um banco de dados. Eu não vou fazer isso agora porque a gente vai usar o framework Laravel, né? E lá no Laravel tem as várias facilities. Mas eu vou criar vou criar aqui alguns estados, né? Um vetor associativo. E esse vetor associativo eu vou colocar aqui sigla, né? E vou colocar Espírito Santo. E eu vou colocar aqui o nome do estado. Espírito Santo. Como é um vetor associativo, eu vou ter mais de um estado, eu vou criar, né? Vou criar aqui os vetores, né? O array aqui, vários estados aqui. Não vou colocar todos, mas eu vou colocar aqui uns 4 estados. Vou copiar isso aqui, colar, beleza. E eu vou colocar aqui em homenagem aí ao Evandro, vamos colocar aqui, né? Rio Grande do Sul, aqui. Vai botar aqui Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E aqui eu vou colocar em homenagem a gente, né? Rio de Janeiro. Janeiro, meu estado, RJ. E eu vou colocar um outro aqui em homenagem a Divaldo, que é Bahia. É Bahia, né, Divaldo? Minas Gerais. Oxe, é Minas Gerais. Então vou colocar em homenagem a quem, gente? Aqui. Tá, vou colocar São Paulo. SP. São Paulo. Marcelo, terra do Marcelo. Essa Marcelo, meu grande amigo, minha inspiração. Aí, vamos lá. Aqui, nesse caso, veja bem, gente, eu estou fazendo aqui, vou injetar aqui dentro do model, mas não seria bem esse propósito. Mas eu vou fazer aqui mesmo, vou fazer ele retornar isso aqui, um JSON encode, tá? Desse cara aqui, tá? Vou criar, ele vai rodar, ele vai mostrar para mim um JSON, né? A diferença é o que vai acontecer. Ele vai converter essa estrutura de dados, que é um vetor associativo. Por que é vetor associativo? Toda vez que eu quiser pegar um valor dentro desse vetor, ele vai estar associado a uma chave. Então, tem aqui estados, né? Sigla. Então, eu vou pegar aqui estado 0, desculpa, aqui, ó, por exemplo, estado 0, sigla. Ele vai retornar para mim o Espírito Santo. Quando eu colocar estado 0 nome, ele vai retornar para mim o nome por extenso do Espírito Santo. Então, o vetor associativo nada mais é do que isso. Esse 0 aqui, porque quando eu estiver percorrendo, ele vai percorrer esse vetor. Esse vetor aqui é como se fosse uma linha desse vetor principal, né? Então, esse vetor aqui, ele é formado por outros vetores, né? É um vetor de vetores. E aqui eu teria 4 linhas aqui dentro, né? E aí, a primeira linha, todo vetor em PHP, ela começa com o índice 0. Então, muito bem. Então, eu peguei aqui essa informação. Se eu tivesse colocado 1 aqui, seria essa informação, enfim. Só que isso aqui vai ser jogado, entre aspas, em uma estrutura JSON. O que é JSON? JSON é uma estrutura de dados que funciona assim. Você tem a chave associativa, muito parecida com o vetor, né? Mas ele vai funcionar assim, ó, nome, e aí vai chegar e vai colocar aqui, Espírito Santo. A sigla, né? Sigla Espírito Santo. Na verdade, quando ele jogar isso lá, ele também vai retornar isso como um vetor, né? Então, é um vetor de objetos, JSON. O que é um JSON? JSON significa que um JSON é igual a JavaScript, JavaScript, objeto,
object. Certo? Notation. Então, é uma notação de objetos do JavaScript. Beleza? Então, eu posso ter aqui, ó, a mesma estrutura, uma estrutura bem parecida, né, com o vetor PHP, né, e que seria mais ou menos isso aqui. Gente, repare que isso aqui, esse vetor de objetos JavaScript, tá? Ele é facilmente convertido a partir de um vetor PHP. Então, lá no Laravel, vamos usar e abusar quando a gente estiver desenvolvendo a API, né? Os dados poderão ser retornados dessa forma. Mas aqui eu já tenho uma aplicação, ó, eu já tenho uma biblioteca, né? Uma classe, né? Enfim, que já consegue fazer isso naturalmente. Então, eu vou usar essa classe. Então, esse model aqui, como está trabalhando com dados, né? Eu vou pegar isso aqui e vou chamar a partir do meu controller. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vamos supor que eu queira usar no home controller. É claro, gente, que a gente, quando estiver programando isso aqui na real, nós vamos fazer cada classe com a sua responsabilidade. Tá? A gente tem um princípio chamado, né, o princípio que ele tem responsabilidade única. Então, uma classe tem que ter uma e somente uma responsabilidade, né, que é esse princípio da responsabilidade única. Em uma aula aí, há um tempo atrás, acho que ano passado, nós falamos sobre isso, né? Então, mas aqui a gente está fazendo para aprendizagem. Eu vou pegar lá no meu PHP, que é o meu index, né, que é meu index. Antes disso, eu vou lá no meu controller, né, nesse controller aqui, e vou chamar o model. Então, aqui eu vou criar um método, né, só para ficar diferente, obter estados, tá? Então, esse obter estados, eu aqui vou instanciar o meu model. Aí, nesse caso, eu vou ter que fazer o que aqui? Eu vou ter que dar uma chamada aqui no namespace, ó. Use cpd municipal model. Qual é o model que eu quero usar? O model estado model. Beleza? É claro que se eu não quisesse usar essa cláusula user, é só pegar aqui, dar um new e o endereço completo aqui, né, do meu namespace. Mas eu não quero fazer isso. Eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar que eu quero isso aqui, ó. Model new estado model. E aqui eu sei que no meu model eu tenho o que mesmo? Listar estados que eu coloquei? Listar estados. Isso aqui, ele está me retornando, eu vou pedir para que ele me retorne isso. No fundo, eu poderia colocar aquele JSON aqui, eu acho que eu vou até fazer isso, porque fica mais esteticamente, né, mais agradável, né? Eu vou pegar aqui, que eu vou colocar isso aqui. E lá no model, né, no status model, eu vou pedir para ele retornar apenas o vetor, tá, gente? Para a gente não misturar as coisas. O controller fazer o trabalho dele, o model dele. Não é a função do model entregar para mim nada formatadinho, nada disso. Eu quero que entregue dados brutos lá e o controller se vira e depois esse controller vai enviar para a view. A nossa view, por enquanto, vai ser esse index mesmo, tá bom? Então, repare que eu já criei aqui uma pequena aplicação que vai retornar os dados no formato JSON. Então, eu tenho aqui exatamente isso, ó. Eu tenho um home controller que vai retornar os dados JSON. A única coisa que eu devo fazer aqui agora, nesse contexto aqui, é o quê? Olha só que bonitinho, ó. Home. Qual o nome do meu método? O método que eu criei lá, obter estados.
Então, aqui no meu index, eu vou chamar obter estados. Lembrando que esse obter estados, ele está me retornando e eu tenho que mostrar ele aqui. Então, vou colocar aqui echo, né? E ele vai mostrar apenas dados brutos. Repare que eu ainda não fiz nada de excepcional aqui, tá? Eu só criei controller, consumindo o model e apenas exibindo os dados brutos aqui. Basicamente, uma API vai funcionar dessa forma. Claro, guardado as devidas proporções, que isso aqui é só um exemplo. Feito isso, eu vou lá no meu index e vou rodar novamente. Tá? Aí, o que nós vamos fazer aqui? Nesse caso, home, obter estados. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Isso. Então, home, obter estado, retorno JSON encode, né? Model está aqui, new estados. Aí, o estado model eu não chamei. Esse na verdade, o que ele está fazendo? Eu apenas instanciei o meu objeto, eu instanciei a minha classe aqui. Então, esse aqui é um model. Aí eu tenho que chamar aqui, na verdade, os dados não estão aqui. Os dados vão estar aqui, ó. Dados igual a model. Como é o nome do meu método que está pegando estados? Eu coloquei diferente justamente para isso, ó. Vou lá no meu estado model, listar estados, não é isso? Esse model está listar estados. Agora sim, ó, listar estados. Então, né? Classe model. Aqui, home controller. Model, listar estados. Ok, isso aí. Agora, esse cara aqui é que vai ser transformado no JSON. Tá bom, gente? Entendeu aqui o negócio? Eu instanciei a classe. Dessa classe aqui, desse objeto aqui. O objeto é a instância de uma classe. Então, esse aqui é um objeto. E esse objeto aqui eu peguei o método listar estados. E aí sim coloquei aqui dentro. Aí sim, agora ele vai entregar um JSON aqui. E agora sim ele vai mostrar para nós os dados. Tá aí. Percebeu, galera? Então, isso aqui, eu vou até tirar isso aqui, ó, do meu, o exemplo que vocês já entenderam, né, que ele realmente está funcionando. Eu vou tirar esse controller aqui, vou tirar esse construct aqui, que eu não preciso dele. Esse método construtor, eu não preciso dele aqui. Só para não poluir muito a nossa tela. Feito isso, ó, pronto, gente. Esses dados aqui, gente, eu poderia ter lá uma classe de conexão com banco, conectando com um banco qualquer, e essa conexão poderia ter lá dentro do meu model, ou melhor, poderia ter mais um namespace lá apontando para uma camada de persistência. Essa camada de persistência, então, trabalhando de forma desacoplada com qualquer banco de dados que você quiser. Aí você vai utilizar o conceito de ORM, né? Enfim, o fato é que isso aqui que eu peguei, gente, ao invés de ser mostrado aqui, eu poderia chamar uma view, né? Ou seja, uma outra página HTML, onde pegaria esses dados aqui, ó, e mostraria. Lembra que eu fiz algo parecido quando eu mostrei com JavaScript? Eu poderia, ao invés de fazer dessa forma aqui, eu ter lá uma camada view, né? Aqui mais um diretório de views, que é um sistema de templates, e esse sistema de templates eu entregava esses dados e ele ia colocar lá e mostrar esses dados bonitinho. Aqui são dados brutos. Então, uma API, o trabalho dela é exatamente esse. O controller vai lá, olha, API, eu estou precisando dos dados tais, tais e tais. E aí a API vai lá, pega os dados brutos e te entrega. Ele não tem obrigação nenhuma de formatar nada para você. O controller pode fazer alguma análise preliminar ali, criar algumas regras, uma regra de negócio qualquer, enfim, e vai entregar esses dados para a camada view, que aí sim vai tratar e exibir esses dados
de forma, da forma que ele fique apresentável, a apresentação, percebeu? Então, a camada controller e a camada model não tem nenhuma obrigação de colocar coisas bonitas. Porém, isso tudo que a gente fez aqui é para exemplificar como que funciona. Concorda comigo que nós criamos, né, essa aplicação do zero aqui, completamente do zero? Ficou claro agora, Edivaldo, o que nós fizemos aqui? Hã? Então, nós fizemos uma aplicação do zero, adotando padrões, convenções, utilizamos a PSR 4, que garante que eu estou usando uma PSR 4, esse Composer JSON. Criamos um namespace chamado CPD municipal. Tá? Em nenhum momento a gente ficou distribuindo include isso, include aquilo outro, beleza? É claro, gente, que no passado, a gente tinha que fazer isso, que era o recurso que a gente tinha. Hoje não há necessidade disso. Agora vamos voltar para o nosso bom e velho Laravel. Ficou bem entendido isso aqui, não foi? Agora, para que... para que eu vou ter o trabalho? Isso aqui eu posso enviar como cópia para vocês, tá? Eu vou zipar e vou mandar para vocês pelo WhatsApp, para vocês terem uma cópia desse projetinho aqui, tá bom? Gente, se bem que vocês sabem fazer agora do zero também, né? Não há necessidade. Agora, gente, vamos voltar lá para o Laravel. Gente, vamos combinar, né? Para que eu vou ter que ter esse trabalho todo de criar uma classe para me conectar a um banco de dados? Alguém já pensou isso para mim, gente? O Laravel já está completo. Eu não preciso mais pensar nisso. Tá? Olha a facilidade que é agora fazer todo esse entravezinho aqui no nosso Laravel. Como o Evandro falou, o Laravel ele é um software livre, ele é completamente aberto, você pode modificar e adaptar aos seus interesses se você quiser, beleza, tá? É aberto, bem aberto. Mas olha só, veja bem, eu vou criar aqui um model, né? E eu vou fazer o seguinte, vou criar um PHP artisan. Esse artisan é um script, a partir dele eu crio o que eu quiser dentro do Laravel aqui, dentro dos padrões do Laravel. Eu vou criar aqui um model. Vou criar um model chamado empresa, beleza? Tudo bem? E vou dar uma cláusulazinha A, e esse A aqui, ele vai criar tudo que é necessário para eu trabalhar com esse model empresa. Gente, é o seguinte, aqui a gente vai trabalhar o conceito de entidade. Uma entidade do banco de dados. O que esse comando vai fazer? Esse comando vai criar um model, uma classe chamada empresa, e essa classe empresa vai representar uma empresa da tabela empresas, que ele vai criar o que a gente chamou, o que a gente viu na semana passada, que ele vai criar agora, vai criar as migrations necessárias para que toda a estrutura da minha tabela, toda a estrutura, né, toda a arquitetura da minha tabela seja criada. Mas ele não vai criar neste momento a tabela. Ele vai gerar uma migration e a partir daí eu posso incluir os campos que eu quiser. Ele vai criar uma base para eu não ter que fazer nada do zero. Tudo aquilo que eu fiz na mão lá, esquece. Ele vai fazer para mim e eu só vou falar e só vou trabalhar com os bancos, com os campos que eu quero que tenha a tabela. Provavelmente daqui a umas 2 aulas a gente vai aprender a trabalhar com criar as relações, o relacionamento aqui, né? Com essas entidades. Mas vamos lá, voltando para a entidade. Então, uma entidade, ele representa um objeto, né? E esse objeto são nada mais, nada menos que os registros da tabela. Por isso que numa convenção PSR, os nomes das tabelas
vai ser no plural, mas as classes, a entidade, ela vai ser no singular. Então, eu estou criando um model. Esse model, empresa, representa uma entidade do banco de dados. Ou seja, o que é uma entidade do banco de dados? Cada uma das linhas lá, grosso modo, cada um dos registros daquela tabela lá. Porque quando você carregar, você vai carregar um objeto, uma entidade, ou um grupo de entidades, ou um vetor de entidades lá, que a gente já não chama mais entidade. Quando a gente está codificando lá, a gente já não chama mais entidade. Vai ser um registro, enfim, qualquer. A hora que eu der Enter, gente, preste bastante atenção na maravilha que é trabalhar dessa forma com framework, ó. Enter. Tá reparando aí o que ele está fazendo? Olha o que ele fez. Ele fez um monte de coisa que, se a gente fosse trabalhar na mão, ia dar muito trabalho. Se a gente fosse fazer isso tudo na mão, ia dar muito trabalho e a gente poderia esquecer alguma coisa, podia errar uma coisinha ali, outra coisinha ali. Alguém já pensou nessas classes aqui, já desenvolveu tudo para a gente. Claro que a gente vai lá interferir, modificar e adaptar para o que a gente quiser, mas aqui já está bom, beleza? Agora vamos lá na nossa estrutura. Se a gente for lá na estrutura, você vai ver que ele criou essa migration. Essa migration aqui, ó, o que ele fez? Você tem ali a data, né, que ele foi criado, ó, 10/3/2022, e você tem um serialzinho aqui que aponta só para ele diferenciar um do outro aqui, né, diferenciar uma migration do outro. E isso aqui ele cria, digamos assim, uma linha do tempo, né? O script artisan, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma linha de tempo e vai saber quando que esse camarada foi alterado ou não, ou se ele foi alterado ou não. Vamos lá, vamos fazer isso na Vera aqui para vocês entenderem como isso funciona. Então, olha o comando que eu criei. O comando que eu utilizei, PHP artisan make model empresa -a. Esse -a Então, já... nessa hora aí, professor, você criou um banco de dados? Não, banco de dados já está criado. Lembra que o banco de dados, já lá na primeira aula, nós já viemos aqui, já colocamos qual o banco de dados? Nesse caso, eu estou usando MySQL, mas poderia ser Postgre e as credenciais de Postgre, o esquema que eu estou usando, entendeu? Beleza? Viu, Elcio? Eu estou usando aqui, ó, o meu .env, o meu banco de dados já está configurado. Nesse momento, eu estou criando um model e eu vou gerar uma nova tabela no banco de dados. Beleza? Então, ele criou aqui, ó, ele vai criar, ou criou, né, na verdade, essa migration, que é esse arquivo aqui, ó, que está lá em database, migrations. Repare que ele criou aqui, ó, ele criou para mim uma empresa, create empresas table, tá vendo? Vou dar um clique aqui, ele criou toda a estrutura necessária para mim, para que eu crie empresas. Então, eu vou colocar aqui, ele criou para mim o ID, table ID. Repare que eu tenho uma classe esquema, ou esquema, né? Create empresas, que é a entidade, ou que é, no caso aqui, é a tabela. É o que eu falei, a entidade é no singular, mas a tabela é no plural. Porque uma tabela é onde vai ser armazenado as entidades, digamos assim, no meu modelo, tá? Isso aqui é um comando, tá? Que é de uma das bibliotecas do nosso Laravel, tá? E essa biblioteca, tem várias bibliotecas que trabalham na camada de model aqui do Laravel. Depois a gente vai falar. Uma delas é o Eloquent, por exemplo. Mas vamos lá. Esse esquema aqui, o que ele está fazendo? Outra Debol, enfim, tem várias. Depois a gente fala. Vamos nos concentrar no que está aqui dentro. Esse comando aqui, ó, a abertura e o fechamento aqui, é o seguinte. Aqui dentro eu tenho Table ID. O que é esse Table ID? Table ID significa que ele vai criar um campo lá, na tabela empresa, tem um campo ID. Esse campo é um autoincremental, é um campo inteiro, né? Ele é unsigned, ou seja, ele é sem sinal, ele começa do 1 até o máximo do tamanho aí do tipo inteiro, enfim. E criou também os timestamps. O que é o timestamps?
Timestamp ele vai dizer, vai criar 2 campos lá na minha tabela, um created at e um updated at. O que significa isso? Significa que quando você criar um novo registro do banco, quando fizer um lançamento de uma nova empresa lá na tabela, ele automaticamente vai colocar a data da criação da empresa, e quando você modificar algum registro nessa tabela, ele vai falar qual foi a data da última modificação dessa tabela, sem que você crie isso na mão, beleza? Esse ID aqui, o Divaldo, você que está mais focado aí no PostgreSQL, e lá na cidade é o PostgreSQL, isso aqui é como se ele estivesse criando sequência, beleza? Ele já cria um autoincremento lá, beleza? Beleza? É isso aí, né? Beleza. Aí eu vou colocar agora, eu vou criar os outros demais campos, ó, table, string, eu estou criando um campo do tipo string. Outra coisa maravilhosa, vou colocar o nome da empresa. Nome não, vou botar razão, né? Razão social. Vou colocar aqui razão social. Vou criar um outro campo chamado string CNPJ. Vou criar um outro string. Qual outro campo que a gente pode colocar aqui, o Elcio? Fantasia? Sexo. Hã? É empresa. Endereço. Vou colocar fantasia e vou colocar endereço. Sexo da empresa é sacanagem. Rapaz, quando eu estudei banco de dados, aí tinha lá Peter Chen, Tom DeMarco, Chris Gaines. Rapaz, como eu vibrei com isso aí. O cara pegou teoria de conjunto, né? E bolaram o conceito de banco de dados. Mas ainda é conjunto, ainda é teoria de conjunto. São os três professores lá americanos, né, que inventaram. Pô, achei fantástico isso aí. Então, a minha aula de hoje, por exemplo, eu dei aula de banco de dados, falei sobre projeção, né? Seleção, projeção, enfim. É teoria de conjuntos, tá? Não tem jeito. A interseção, união, diferença. Você cita esses 3 autores ainda? Peter Chen, Chris... Claro, o Peter Chen é o que criou inclusive o diagrama de Venn, né? Também. O Peter Chen, cara, é lembrado até hoje. Aliás, os fundamentos, gente, o banco de dados nada mais é que conjunto de dados. Até hoje, beleza? Vamos lá, então, olha só, criamos aqui. Eu vou criar um outro campo, que é um campo que a gente utiliza bastante no MySQL, né? É um campo do tipo enum, né? Eu vou colocar esse cara aqui, esse enum, chamado segmento, né? E esse segmento, eu vou falar que ele só aceita uma educacional, né? Hospitalar, educacional, hospitalar e vamos colocar um outro qualquer. Tecnologia. Esse campo enum, ele está dizendo o seguinte, olha, este campo só aceita um desses 3 dados. Quando eu for adicionar a empresa, tá? Ela só pode aceitar nesse campo ou educacional, ou hospitalar, ou tecnologia. E eu ainda posso falar assim, ó, o default, qual vai ser o campo padrão? Eu vou falar que o campo padrão é tecnologia. Beleza? Então, isso que se eu quiser fazer, tá bom? Aí, gente, muito bem. Eu vou aqui agora. A tabela empresa não existe. Se eu vier aqui no banco de dados, MySQL-U, root-p, eu vou entrar aqui na tabela, que é isso. Vou ver meu banco de dados. Eu vou usar aqui meu banco de dados que está aqui, que ele está usando é o dev e cidade. Então,
use dev e cidade. E aqui dentro eu vou mostrar as tabelas que foram criadas. É claro que eu já usei isso aqui mais cedo, né? Então, eu tenho aqui uma tabela chamada alunos, cursos, desenvolvedores, migrations, tem users. Eu não tenho, reparem que eu não tenho empresas. Concorda comigo? Não tem. Eu agora vou fazer o quê? Eu vou aqui dentro e vou fazer rodar migration. PHP artisan. Esse comando, gente, eu tenho que dar dentro do diretório da minha aplicação, tá? PHP artisan migrate. Beleza? O que ele vai fazer? Lembra dessa numeração aqui, ó? A data, esse número sequencial. Ele vai saber qual dessas migrates aqui que já foram criadas, né? As tabelas já foram criadas e vai pegar só que não foi criado ainda. Eu vou dar um enter aqui, ó. Olha o que ele fez, galera. Olha, não preciso fazer nada na mão, nada, aquele esforço total que a gente tinha, não precisa fazer na mão mais, aqui, ó. Então, eu tenho aqui, olha, ele criou para mim a tabela, vamos ver se ele criou mesmo? Vamos ver se ele criou mesmo. Agora eu vou dar um show tables. Olha lá, galera, ó que bonitinho, tabela empresas. Vamos ver se ele criou o esquema correto, né? Empresas. Olha aqui que lindo. Criou para mim, ó, ID, auto-increment, chave primária, razão social, fantasia, CNPJ, empresa, segmento, aceitando só esse, dizendo que o padrão é tecnologia, o timestamp chamado create the update the beleza? Gente, isso aqui não tem preço. Tudo que eu tinha que fazer na mão, ele já fez por mim. E mais ainda, lembra do controller e do model? Ele também criou para mim, ó. Ele veio aqui, criou lá nos controllers, automaticamente, empresa controller. Tá aqui, ó, meu model, já o esqueleto do meu model, é só editar isso aqui. Beleza? Na próxima aula, nós vamos falar sobre os verbos HTTP, tá? Get, post, put, delete, option, fetch, mas enfim, a gente vai usar isso aí para a gente começar a fazer os CRUDs. Na próxima aula nós vamos fazer um CRUD utilizando o que a gente fez hoje. Então veja bem, além desse controller, tá? Ele também criou o que para nós aqui? Ele criou o model, ó, model, empresa. Eu não preciso fazer absolutamente mais nada aqui, porque ele já criou, a não ser algumas outras, eu vou utilizar algumas outras estruturas aqui, mais para dar aquele toque de segurança, eu vou criar, por exemplo, as minhas relações, né? E vou fazer algumas coisinhas aqui, mas nesse momento, por exemplo, se eu quiser utilizar, eu vou usar aqui um programinha aqui da linha de comando, que é o PHP Artisan. O Artisan é o script que a gente utiliza para gerenciar. E o Tinker. Esse Tinker aqui, gente, é um utilitário de linha de comando do Laravel, onde eu posso, por exemplo, ó, eu não tenho o meu controller ainda plenamente configurado, mas ele já conhece o meu model, empresa. Se eu pedir para ele fazer isso aqui, ó, tá vendo? A empresa all, não tem nenhuma aqui. Vamos adicionar uma empresa, viu? Vamos lá. Aí o Elcio vai me dar o endereço da empresa. Vou cadastrar aqui a empresa CPD municipal no nosso sistema, tá bom, Elcio? Então vamos lá. Como que eu devo fazer? Olha que coisa difícil. Faz de conta que isso aqui vai ser um método lá do controller. Até na semana que vem a gente vai fazer isso. Eu vou criar aqui vou criar um apontamento aqui para um objeto empresa que vai instanciar, né, de empresa. Beleza? Então, eu vou criar uma nova empresa. O Laravel já sabe onde ele vai encontrar a empresa, tá bom, gente? Então, não precisa se preocupar com isso. Criou. Agora, eu vou começar a colocar os dados. Empresa nome igual a CPD municipal.
Beleza? Criou, bonito. Empresa CNPJ. Qual é o CNPJ? Não precisa falar não. Vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. São 14, né? 0. São 13, né? 0, 4, 5, 6. Beleza? Não, 1000 contra, né? 1000 porque é aqui, né? 56, pronto. Então, criei o CNPJ. Não vou colocar traço não, que isso não é coisa do model não. Isso aí é coisa lá do presenter. É uma classe, é uma camada específica para a formatação dos dados. Aí, vamos lá. Criei aqui o CNPJ. O outro é o que? O endereço, não foi isso? Endereço. Qual é o endereço? Rua das Couves, número 51. Rua das Couves, número 51, Jardim Maravilha. Maravilha. Jardim Maravilha não existe não, tá, gente? Espírito Santo. Jardim Maravilha. Eu gostei dessa aula de model porque eu lembrei da época que a gente criava banco de dados, você dava lá aquele monte de comando, né? Create table, create table, create table. Aqui no Laravel não precisa, mas na programação, sem usar um framework, precisa fazer tudo isso na mão, tá? Mas aqui a gente abstraiu. Aqui você tem as bibliotecas do Laravel que abstraiu o ORM do Laravel, ele abstrai você dessas complexidades. Olha que legal. Agora falta colocar o segmento, não foi? Vamos colocar segmento aqui como tecnologia. Eu só posso usar tecnologia hospitalar ou educacional. Então, vamos colocar aqui tecnologia, porque eu sei que somente uma dessas três que é possível colocar aqui. Se eu não colocasse nada, ele ia colocar lá por padrão tecnologia. E tem mais o que nós colocamos lá no nosso banco? Tá valendo, né? Feito isso, olha só que coisa difícil, gente. Como que é difícil fazer isso? Empresa, save. Né? Opa, ele está dizendo aqui, ó, tem um erro, a coluna nome não foi encontrado. Não existe nome mesmo, né? Na coluna nome, concorda comigo? É razão. Razão. E fantasia também. Botar fantasia do mesmo jeito. Beleza? Agora eu vou dar um save. Opa, e o que ele está falando aqui? A coluna nome lá. É porque não existe mesmo a coluna nova. Vamos fazer o seguinte, vou instanciar a empresa novamente e vou colocar razão underline social, não é isso? Social, é isso. Agora eu vou colocar nome. Não, nome não existe não, gente. Nome não existe. Razão social. Agora é fantasia, né? Agora sim o segmento sexo, faltou o sexo, né? E endereço. Agora sim, ó, nosso save. O legal é quando dá esses problemas assim, né? Column not found, que é o endereço. Quer ver só o que vai acontecer, gente? Lá na hora do migration, vamos ver o que eu coloquei lá no migration. Reparem que eu pedi para prestar bastante atenção, porque se a gente errar, não vai, né, cara? Vamos ver lá na nossa migration aqui qual foi. Segmento, empresa, fantasia. Cadê? Empresa. Empresa. Não tem endereço, cara. Não existe endereço aqui. Beleza? Não tem endereço. Então, eu vou colocar um endereço. Isso foi... Aproveitando o gancho do Evandro, foi para mostrar para vocês mesmo, tá? Isso aqui não é sacanagem, não. É endereço. Reparou que agora eu preciso mudar a estrutura da tabela, não preciso? Divaldo, o que você faria sem usar um framework? Abriria lá o PG Admin, né? Aí lá no PG Admin você ia fazer o quê? Ia lá mudar a estrutura, o esquema, mudar a estrutura, não é isso? Aqui, ó, só um comandinho. Não precisa disso. Aqui é só você fazer o seguinte, ó. Vai lá no Laravel, ó, e vem aqui, ó, tá vendo? Artisan Migrate. Você pode fazer isso aqui, mas agora você vai fazer um fresh. Ele vai reconstruir todo o esquema novamente. Ó,
Na verdade, ele está fazendo assim com todas as tabelas, mas eu posso... Podia ser só com Podia, eu vou mostrar para vocês. Podia ser só aquela tabela, tá? Aqui ele está fazendo o quê? Está rodando todas as migrations novamente, tá? Numa estrutura normal, você não faria isso, concorda comigo? Não faria isso. Mas vamos lá. Eu só quero exemplificar que aqui, nesse caso, eu realmente estou destruindo tudo. Porque quando você faz um refresh desse, ele está usando esse down aqui, ó, que está dropando todas as tabelas, beleza? Mas não precisava fazer isso. Aí, nesse caso, você faria assim, ó. Se você quiser trabalhar com migrate, você vem aqui, ó, migrate fresh, install, refresh, reset. Olha só, tudo isso aqui ele pode fazer, tá, para você, tá? E vai acabar. Semana que vem a gente vai trabalhar mais isso aqui, tá bom? Mas enfim, eu deixa do jeito que tá, porque agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o nosso camarada aqui e vou dar um save, porque acho que isso está na memória, né? Deixa eu dar um new, a empresa, razão social, fantasia, depois endereço, né? E mais o que? Segmento. Agora tem que dar certo, hein? Ô, meu pai, estraguei tudo. Razão social, fantasia, segmento, endereço, né? Agora eu vou dar um save. Ô, preguiça de escrever save, né? Ô, caramba, tá me sacaneando, hein? CNPJ não existe. Não tem um valor padrão. Bom, vamos lá ver, hein? Aí eu preciso fazer o quê? Tem CNPJ aqui? CNPJ. Então eu tenho que mencionar aqui o campo CNPJ. Cadê o CNPJ? CNPJ eu coloquei lá na primeira instância, mas não coloquei na outra, né? Aqui, ó. Vamos lá, hein? Vamos ver se ele vai só com isso aqui. Isso aqui realmente, gente, é para vocês verem que se não fizer as coisas dentro de um padrão, dentro do que você fez, você não faz. Ou seja, é difícil você fazer as coisas erradas aqui, concorda comigo? Porque se estiver fora daquilo que você criou, ele não vai deixar você fazer. Beleza? Agora, olha lá, galera, olha só que bonitinho. Eu tenho aqui Desk Empresas, que está lá, criado, e eu vou mandar ele mostrar. Show não. Select. Nem isso eu precisava fazer, eu não precisava nem ter vindo aqui. From Empresas. Não precisava vir aqui, tá lá, os dados bonitinho no banco, certo? Mas eu não precisava fazer isso porque eu tenho o Thinker para me ajudar. É só eu vir aqui e falar empresa, all. Pronto. Tá aqui os dados de todos os registros lá. Vamos criar mais um campo? Vamos criar aqui em homenagem ao nosso querido Evandro aí, ó, DB Seller. Vou criar mais uma nova empresa, né? Eu vou criar, na verdade, uma nova empresa. E essa nova empresa vai ser a DB Seller, a fantasia. Vamos colocar DB Seller também. É community. Eu escrevi errado aqui, mas vamos lá. Tá vendo? Aí o endereço, vamos colocar aqui, vou colocar o CNPJ desse mesmo jeito. O endereço eu vou colocar aqui em algum lugar do Rio Grande do Sul. Em algum lugar do Rio Grande do Sul. Em algum lugar em Porto Alegre. Pronto. O que mais que falta aqui? O segmento. O segmento eu não vou colocar porque é padrão, tá? Se eu não colocar nada, ele vai já colocar tecnologia. E aqui eu vou dar só um save. Beleza? Certinho.
Vou mandar agora ver, né? Vou mandar fazer, preguiça danada, em empresa. Olha lá, tem as duas empresas. Agora eu quero que ele me mostre para mim, por exemplo, eu quero que ele veja a quantidade de registros que está aqui, né? Dentro do... Tá? Não é count, não. Aqui, ó. Count minúsculo. Então, olha só, quantos registros tem na tabela? 2. Agora eu quero que ele mostre para mim o primeiro registro. O registro cujo ID é 2. Tá aqui, ó. Beleza? Tá aí, ó. Muito bom, mas é gente preguiçoso, né, professor? Agora eu vou fazer mais ainda. Olha só que bonitinho. Presta atenção, Divaldo. Vou chegar aqui e vou falar assim para ele. Olha só, o CNPJ tá errado desse cara aqui. O CNPJ desse cara aqui é 9876543211123. Tá, né? Feito aqui. E agora, eu vou fazer o que aqui, ó? Save. Aí ele vai falar assim, ele não tem, por que ele não tem um método estático? Porque eu tenho um objeto, né? Ele não tem não é de fato, não tem que chamar mais o método estático. Ele vai chamar empresa, save. Salvou os dados. Quer ver? Tá? Vamos ver se... vamos criar, na verdade, né? Vamos pegar, fazer esse cara... empresa, find, né? CNPJ, aí começa aqui, já começa o negócio. Empresa, igual a... Vamos criar uma outra instância aqui, né? New empresa, certo? Agora sim, empresa, né? Beleza? Agora eu vou pegar o objeto, gente. Empresa, vou colocar aqui CNPJ igual a 98765432111234556. É só mudar isso aqui mesmo. E aí, feito isso, empresa, save. Vamos ver se salvou mesmo? Beleza. Concordou comigo agora? Beleza. Gente, eu só procurei o arquivo e mandei falar, poxa, Wanda, mas eu não quero mostrar esse monte de dados não, só quero saber a razão social e o endereço. Pô, vamos fazer isso, né? Vou pegar aqui a empresa. Beleza? Eu quero que ele mostre apenas, para mim, eu posso usar tanto o objeto, nesse caso, eu vou chamar o objeto aqui, empresa, pluk. Eu vou pedir para ele mostrar para mim, vou pedir para ele mostrar aqui a razão, CNPJ e razão social. Certo? Tá aqui. Mostrou somente isso. Ó, esses comandos que eu estou colocando aqui, se você colocar lá dentro do nosso controller, vai funcionar, beleza? Tranquilo. Reparou que eu pedi para ele mostrar, fiz uma projeção, isso aqui é uma projeção, tá, gente? Toda vez que eu estiver selecionando os campos que eu quero que seja exibido, ele vai mostrar. Ele mostrou para mim as empresas, o CNPJ, né? O CNPJ é empresa, das duas empresas. Mas eu falo assim, pera aí, camarada, eu não quero de todos eles não, tá? Eu só quero da empresa 1, só quero da DB Seller. Tá? Aí, o que você vai fazer aqui nesse caso, ó? Aí você pode trabalhar assim, ó. Você vai pegar aqui e pode trabalhar aqui direto, utilizando o método estático, né?
select, na verdade, vou botar aqui find, né? Pode ser também, find 1. O que ele vai mostrar para mim? Vai mostrar o CPD municipal. Mas eu quero que ele mostre para mim, ó. Aí, se quiser fazer isso, também pode. Razão social, CNPJ. Get. Tá aí. Tá bom? Na verdade, ele pegou aqui, ele fez um find, né? Ele fez esse find aqui. Depois a gente vai trabalhar isso mais tranquilamente, tá? Ele está pegando de todo mundo aqui. Mas eu não quero que ele pegue de todo mundo. Tá? Mas eu posso depois selecionar isso aqui e transportar tudo isso aqui para o nosso querido controlador. Tá bom? Posso pegar isso aqui e colocar numa outra variável. E aqui dentro trabalhar isso. São várias opções. Tá vendo? Posso colocar aqui, eu posso injetar um monte de coisas aqui, né? Aqui ele não tem, que eu já tô explorando coisas além do que eu tinha planejado. Mas enfim, aqui, gente, agora a gente vai parar, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui trabalhando e tem muita coisa. Você ensina isso lá na faculdade, lá no nível superior? Também. Maravilha. Aí eu entro em um nível mais profundo, né? Mas lá no curso, lá no curso técnico, lá eu dou aula de desenvolvimento de sistemas e aula de programação de aplicativos. Bom, vamos lá. Aí, vou fazer o seguinte, só para não ficar nas nossas palavras, eu vou lá no meu controlador, tá? Vou lá no meu controller, na empresa controller, e vou fazer o seguinte, vou criar um index, vou lá no meu index, esse index, esse método aqui eu posso utilizar para, por exemplo, fazer a mesma coisa que eu fiz lá, empresa, né? New empresa, certo? Aí eu tenho que fazer o quê? Ele já fez a importação para mim, é legal, né? Porque eu estou usando o Visual Studio Code. Esse Visual Studio Code, ele me facilita isso. Ele já fez a importação para mim a partir do momento que eu chamei ele aqui, tá? Lembrando que eu posso fazer isso aqui também em nível global aqui, né? Posso pegar aqui e criar, sei lá, criar um campo protegido aqui, né? E chamar de empresa, né? E aqui instanciar ele aqui. Mas eu vou fazer direto lá, depois a gente vai trabalhar dentro dos padrões recomendáveis. Vamos usar Design Pattern. Mas eu vou pegar aqui e vou fazer assim. E a única coisa que eu quero aqui nesse momento, o que é? A única coisa que eu quero nesse momento é pegar uma lista de empresas, né? Uma lista de empresas. Se eu não quisesse, eu também nem precisaria fazer instanciar objeto nem nada, não. Eu venho aqui e coloco empresa, recebe, empresa, all. Beleza? Estou pegando aqui empresa all. Agora eu vou chamar uma view, que ainda não existe, que eu vou criar view. Vou chamar uma view chamada empresas. E eu vou passar os dados para essa view mostrar. Então, eu vou colocar aqui empresas, que no caso eu vou colocar empresas, porque ele está trazendo todo mundo. Empresas, esse empresas aqui recebe o objeto empresas, que contém a lista de empresas. Essa é a forma, gente, que a gente passa dados para view. Então, eu estou passando nesse momento uma lista de empresas para view. Essa view não existe, que eu vou criar agora. Onde que eu crio por padrão uma view? Lembra disso? Resources. View. Tá? Aqui dentro de views, eu vou criar um arquivo. Lembra da regrinha para a gente criar
uma view usando o template Blade, lembra? É simplesmente fazer isso aqui, ó. A convenção diz que é para você colocar o mesmo nome que você está querendo chamar aqui, no caso, empresas, né, no caso. E aqui você vai colocar blade.php. Fazendo assim, gente, ele já sabe, ele já entende que você está usando um template Blade. E agora, para eu não ter retrabalho nenhum, eu vou fazer um extend, ou seja, vou herdar, tá, o layout app, que é o layout padrão aqui, ó, quando a gente configurou o nosso Laravel. Esse é o layout padrão e a gente pode mudar a qualquer momento, ó. O layout padrão está aqui, ó. Esse layout padrão, ele está trazendo um monte de coisas, né, aqui, que depois a gente vai comentar bonitinho. Ele está trazendo um monte de coisas aqui já pré-configurada, né? Que a gente pode mudar daqui a pouquinho. E aqui dentro, ó, lá nessa tag semântica chamada main do HTML, aqui dentro você tem o yield content. O que é o yield content? Ele criou uma seção content. Toda vez que você criar uma nova view e mandar ela herdar a view a partir desse layout, você vai criar uma seção lá na sua página, na sua view, chamada content. E aí, quando você carregar a página, esse conteúdo aqui vai ser substituído pelo conteúdo que você tiver. Ou seja, você não tem retrabalho de carregar novamente o Bootstrap, carregar novamente o Font Awesome, os ícones, enfim, não tem esse retrabalho. Você só vai usar e mais nada. Então eu vou pegar aqui, ó, e simplesmente fazer assim, ó, Laravel, eu estou usando aqui uma seção, eu quero que você injete lá no content, aqui eu tenho que finalizar a seção desse efeito, eu quero que você injete lá na seção conteúdo o que eu quero agora. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma table, class, table, vou chamar uma table strip de hover. Isso aqui são classes do Bootstrap já prontinha para usar, beleza? Eu estou criando uma tabela e nessa tabela eu vou mostrar algumas... Eu vou mostrar aqui vou mostrar os dados. Aqui o cabeçalho da tabela, né? Eu vou colocar nesse cabeçalho aqui eu vou colocar aqui nesse cabeçalho o quê? Eu vou colocar lá os campos que eu vou querer mostrar aqui, né? Aí, qual é o campo que eu quero mostrar? Eu vou colocar aqui razão, TH, razão, né? Vou colocar o ID também aqui, TH, né? Isso aqui já é HTML, tá? Aí eu venho aqui, ID, razão, CNPJ. Fecha a tag TH, e eu vou colocar aqui o CNPJ. TH, fecha o TH. Isso aqui é o cabeçalho da minha tabela. E aqui no tbody, que é o corpo da tabela, em HTML, tá? Gente, eu estou fazendo aqui, mas na próxima aula eu quero que vocês façam todo esse circuito que eu fiz, vocês tentarem fazer sozinhos, tá bom? Que eu acho que vocês já vão ter condições. E aqui nesse tbody, eu vou usar agora um comando do Blade, né? Do sistema de templates do Blade, um engine de templates. Eu vou usar aqui um for each. O que esse for each faz? Ele vai percorrer. Lembra que foi enviado para mim? Foi enviado para mim um array associativo chamado empresas, tá? E aí eu vou percorrer esse array, todo esse vetor, array é vetor, não é isso? Vou percorrer esse vetor e para cada linha do vetor, né? Para cada vetor lá dentro do vetor, para cada linha lá do vetor, eu vou chamar de empresa, ou seja, eu vou colocar numa variável chamada empresa.
É sempre essa convenção, tá? Você tem o plural, que é a coleção, Plural e singular. e o singular, que é o registro, exatamente. Sempre assim, tá? Agora aqui eu começa a brincadeira, né? TR, fecha, abre TR, fecha TR. Quais são os campos que eu quero mostrar aqui? Eu falei lá em cima, ID, né? Então, TD. Então, eu gosto de arquitetar assim, já a estrutura, para eu não esquecer de nada, entendeu? Quais são os 2 campos? Não, são 3 campos. TD, Então, eu vou colocar aqui, olha, o que a gente chama de interpolação, tá, gente? Sempre que eu quiser fazer uma interpolação, o que é? Tudo que tiver entre esses caracteres aqui, de chave, fecha, chave, ele vai ser substituído pelo conteúdo aqui. O que eu quero mostrar? Empresa ID. Não é? E aqui eu quero mostrar o quê? Empresa, razão social. Ó, empresa, razão social. Isso é uma forma de colocar variável PHP. Tem, Dentro do... Tem, mas não é recomendável, não é uma boa prática, tá? Tudo que você precisa enviar para view tem que ser via controller. Claro que se você precisar fazer, você pode chamar aqui PHP. Na verdade, assim, ó. Vamos falar aqui fora. Eu quero criar uma variável PHP. E aqui eu vou criar, sei lá, contador, variável chamada contador. Concorda comigo? Criei uma variável PHP, tá bom? E aqui eu posso, por exemplo, a cada iteração eu vou falar contador, mais. Mas só que isso não é uma boa prática, tá, gente? Não é boa prática. Não é legal fazer isso, porque isso você vai quebrar, né, um dos pilares, né, do nosso da separação de camadas, né? Você está misturando aqui, né, coisas que não tem a ver. Aí a gente volta para o mesmo caso. Aí a gente volta para o mesmo perigo, que é misturar código PHP com HTML. Se o template já existe para isso. Mas, em última instância, você pode sim. Tá bom? Entendeu? Respondido? Sim. Beleza. Não é uma boa prática, tá, Divaldo? Tá bom. Tem que ficar muito bem separada a camada. Aí aqui, então, eu coloco a empresa. O que eu ia colocar? Eu coloquei aqui CNPJ, né? CNPJ. Feito. Acabou, gente. Aqui eu até vou fazer uma coisinha legal. TFUT. Esse TFUT, que é o rodapé, né? Rodapé da... Coloca TR, TH. Isso aqui é HTML puro, tá? TR linha e TD coluna. Isso. TR linha. Vem do inglês table row. Table row é linha da tabela. E TH, table head, ou seja, cabeçalho da coluna. Tá bom? Cabeçalho da tabela, né? Aí, aqui então, eu estou falando para ele dar um span de 3 e eu vou colocar aqui, olha, registros. Vou colocar só essa informação de registro e eu vou interpolar aqui, tá? Uma coisa muito legal aqui que é empresas count. Beleza? Pronto, tá aqui. Agora, eu estou chamando aqui, olha, eu criei minha view, estou chamando a minha view pelo controller, mas falta criar uma coisa, lembra disso? Falta criar uma rota. Aí, caraca, Elson. Acertei. Caraca, Elson, beleza, vamos criar uma rota. E aonde a gente cria essa rota? Isso, a gente vai criar lá no routers, né? Agora, eu vou... São 9h35. Ah, beleza, vamos parar agora. Mas vamos lá, só para concluir, só para fechar.
Bom, eu estou querendo criar, gente, uma rota para a API ou para a web? Agora Para lascou. mostrar a API, né? API também. Não, API não. Eu vou criar uma rota aqui para a web, porque eu quero ver uma view. A API é só quando a gente tiver que acessar os dados para mostrar os dados brutos, via JSON, por exemplo. Aqui não, aqui eu estou abrindo uma página. É uma rota para o web. Então tem que clicar aqui, rota para o web. Vai ter que estudar esses 4 tipos aí. Aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar uma rota, que é um get para quem? Essa rota aqui eu vou chamar de empresas. E essa empresa, ele vai estar aqui, ó. É só mudar aqui, né? Para a gente economizar. O nome dessa rota vai ser empresas. Caso a gente precise chamar pelo JavaScript, a gente pode chamar lá. E lá na view a gente pode chamar na hora que a gente criar lá o nosso navegador, a nossa navegação, né? Eu vou chamar isso aqui e aqui vai ser empresa controller. Empresa controller. Feito, tá feito aqui. Eu só preciso colocar dessa forma, né? E isso aqui. E fechar, ponto e vírgula. Empresa, beleza, já temos uma rota. Então, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar minha aplicação, né? Pegar essa aplicação, PHP Artisan Serve. Beleza? Fizemos o ciclo completo, concorda comigo? E agora eu vou pegar, isso está na 8.000. Tá, a nossa página principal está funcionando, mas a nossa rota é qual mesmo? Empresas. Né? Tchan! Tudo aí. Fácil, né? Então, para você mostrar uma view rapidamente lá no banco de dados, de qualquer coisa que você queira, né? É só fazer isso. Agora, lembrando, tá, gente? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com relacionamento, essas coisas todas. Aí a gente vai fazer relacionamento em tabela. Aqui, se lembra daquele join, né? Então, a gente vai poder fazer esse join também. Vai ter situação que a gente vai precisar fazer isso aqui, ó. Presta bastante atenção. Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou ter que ir lá no Tinker e fazer algo parecido com isso, ó. Empresa, join, uma outra tabela. Empresa com vendas. E aí eu vou fazer isso, eu vou fazer junções. Aí você vai ver que em 3 ou 4 linhas você faz o que você faria na mão aí com 15, 20 linhas. E aqui foi um join que a gente faz na empresa, né? O inner join, outer join, né? O full join, right join, left join. Cara, isso aqui é muito fácil no Laravel. Percebeu? Então, o que a gente faz, normalmente a gente faria lá com 20, 30, 50 linhas, com 4 ou 5 linhas a gente resolve tudo. Tá? Usando Eloquent. Então, a gente vai mais a fundo na semana que vem, Eloquent. Mas eu quero dar um tempo para vocês praticarem isso aqui no momento da aula, tá bom, gente? Vou estudar isso amanhã o dia todo. Gostou? Gostou, Divaldo? Adorei. Eu gostei porque me aproximou do banco de dados, né? Eu gostava de mexer com o banco de dados. Oi. Você gravou tudo isso também, né? Tá tudo gravado. Tá? Vou interromper a gravação daqui a pouquinho. Mas você bota lá, você vai botar lá no YouTube? Vou. Eu vou criar um canal para nós. Você já tem um canal, né? Mas você tem a senha, tudo direitinho, Elcio? Sim, eu vou te dar, você bota lá na escola da cidade. Amanhã você me dá então, tá bom? Valeu, Elcio. Gente, valeu, Divaldo. Gostei muito aí, eu gostei do móvel. Se Evandro estiver aí ainda, valeu, viu, Evandro? Obrigado aí por sua presença aí, prestigiando a gente. Valeu, um grande abraço. Tudo de bom para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Até terça. 7h30, né? Sempre 7h30 agora. 7h30 às 9h. Olha, a gente passou um pouquinho. Ih, caraca, paramos 40. Eu passei 40 minutos. É porque a gente se empolga, fala a verdade. É verdade.
Tá bom, gente? Um grande abraço aí. Espero que vocês tenham gostado aí. E bom descanso. Gostei muito. Valeu, bom descanso. Gostei do modo. Valeu, um abração.